Eu sou Lidy Castro e esse é o podcast Inteiras. Seja muito bem-vinda ao podcast Inteiras. Meu nome é Lidy Castro e hoje nós vamos continuar falando sobre o tema da semana passada, que é um tema muito amplo, tem várias variáveis e eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu. O tema é muito amplo e a gente vai precisar desdobrar de várias formas. E a primeira coisa que eu acredito que impacte diretamente no ter mais de Deus é a forma que a gente enxerga Deus. Foi criado isso na nossa mente de que Deus era um Deus muito distante, um Deus do universo, criador das estrelas, do mar, né? Quando a gente olha o mar, a gente já fica impactado, né? Eu, quando era criança, até hoje, eu gosto muito de ficar olhando, né, para o mar. Eu passaria horas fazendo isso. E quando a gente vê aquela imensidão e fica tentando imaginar como que funciona, quem rege, como que Deus faz, o mar ele vai, quebra as ondas, ele vai até ali. Então foi aquele Deus que criou o universo que é o Deus que eu oro às vezes pedindo uma vaga de estacionamento quando eu tô atrasada. Eu acredito que é muito difícil para a gente fazer essa relação de um Deus tão poderoso, um Deus que criou o universo, que criou tudo, e ele vai perder tempo com coisas pequenininhas que parecem, né, ser tão sem importância, mas que são importantes para mim, que fazem parte do meu dia a dia. Quando a gente entende que esse mesmo Deus que criou o universo, que criou o céu e a terra, ele é o nosso amado e ele quer se relacionar com a gente, é um pouco assustador, porque a gente foi criado, né? A igreja antigamente tinha essa batida de que Deus é um Deus severo, um Deus bravo, um Deus muito ocupado, um Deus onipotente, e realmente, de fato, Deus é um Deus onipotente, onipresente, maravilhoso, criou o céu, criou o universo, e só que ele se preocupa com a gente. Então, antes eu orava, eu ficava horas, né? Tentava, né, gente? Não dá pra ficar, é hipocrisia, né? Claro, num outro contexto, mas não forçando uma conexão com Deus. E aí criava aquele vocabulário, não sei se você já tentou fazer isso, né? Mas tentar orar com palavras difíceis para ver se você impressiona Deus. Tentar fazer umas orações com umas palavras totalmente diferentes e vai chegar num momento que a sua palavra, o seu repertório de palavra, ele vai se esgotar. E aí que entra realmente a presença relacional. Já pensou? Você com uma amiga conversando e aí você começa a falar de forma culta com ela, usar um vocabulário super formal, vai chegar um momento que você não vai conseguir sustentar isso. É insustentável. A gente não foi feito para isso. A não ser que seja um intelectual, né? Uma pessoa totalmente fora da curva, que não é o caso da grande maioria das pessoas. E eu acredito que mesmo assim é difícil estabelecer uma conversa com outra pessoa que não tem esse mesmo nível intelectual. Uma conversa por muito tempo, né? Então, a maior dificuldade que eu vejo realmente é isso. É você fazer o seu tempo com Deus, né? Eles pintaram isso de alguma forma, que tem que ser algo formal, tem que ser algo duro, engessado. A minha lista de petições, eu vou orar, já venho com a minha lista de petições. Então a gente precisa desmontar isso. Como que eu faço para acessar esse Deus que é relacional? Gente, eu pego a minha xícara de café, passa um cafezinho para tomar com Deus. Se você não fez isso, experimente. Faça o seu chá, sua água, o seu suco, o que você gostar. E vai tomar um café com Deus. Café com um amigo. Sento lá no meu sofá, começo às vezes me ajoelho, às vezes sentado e falo, Senhor, é assim, conversando como se fosse com um amigo. Eu acredito que isso vai mudando a nossa percepção de Cristo e essa mudança de percepção, esse Deus que é relacional, ele vem e começa a mudar a nossa perspectiva. E a partir daí a gente sim começa a ter um relacionamento mais estruturado. Até porque a gente não consegue, é muito chato, tá? Eu vou falar aqui, vou abrir meu coração, até porque só tá você e eu aqui. E eu vou ser super sincera contigo, eu não gosto, particularmente falando, que as pessoas sejam formais comigo. Né? Não é aquela coisa de virar melhor amigo de infância, mas eu tenho algumas pessoas que eu já percebi no meio do caminho que elas, não sei se elas
mudam o seu vocabulário, né? Se ficam mais cultas, mas elas começam a falar de uma forma muito formal comigo. E eu não curto muito isso. Eu acho meio que amigo a gente é um pouco mais despojado, né? Uma coisa é se a pessoa sempre foi assim, né? Recentemente eu percebi uma mudança. Tem uma pessoa, uma conhecida, uma amiga minha, né? Uma conhecida, que ela mudou o jeito de falar. Antes ela falava, você tá, vai vir. Agora começou, você está, você gostaria, a princípio, usar um vocabulário comigo super formal. Não sei se agora ela tá na fase de ter um filho menor e tá na fase de alfabetização e ela quer dar um bom exemplo pro filho, ok? Eu sou a favor do português correto, né? Gosto bastante e acho interessante que a gente fale corretamente, mas não ser alguém formal, principalmente com amigos. Amigos, a gente precisa ser a nossa versão verdadeira, né? A mostrar as nossas vulnerabilidades, ser a gente de verdade. E eu acredito que isso impactou bastante a minha vida cristã, me impediu de ter mais de Deus. O que me impactou de ter mais de Deus na minha vida, eu acredito que tenha sido a formalidade. Eu chegava para Deus com um repertório de oração, de vocabulário totalmente sofisticado para poder falar com o meu amigo. E amigo a gente tem que ser de verdade, a gente tem que falar o que vem do nosso coração, sem ter aquele filtro de que eu preciso encontrar as melhores palavras. E muitas vezes a sua vida com Deus ela é impactada por isso, porque você não se cansa de procurar palavras perfeitas, apropriadas para você conversar com Deus. Deus quer que você seja de verdade, Deus quer que a sua verdade, o jeito que você ri com Deus, reclama com Deus, Ele é seu amigo, Jesus é o seu melhor amigo, Ele deve ser. E não tem como eu ser melhor amigo de alguém se eu não converso com essa pessoa, se eu não tenho relacionamento com essa pessoa. A partir do momento que eu tenho um relacionamento diário com alguém, né, você já deve ter vivido isso. Começou a trabalhar em algum lugar, ou faculdade, ou escola, enfim, começou a andar muito com uma pessoa, rapidinho, batata. Daqui a pouquinho você vai estar com o trejeito da pessoa, você vai estar falando parecido com a pessoa, você vai estar com cacuete parecido com a pessoa. Por quê? Porque a gente acaba ficando parecido com quem a gente caminha. Agora você imagina você caminhando todos os dias com Jesus, acordando, pegando a sua Bíblia, lendo. E vamos lá, gente, eu sei que não é fácil, tem dias que é cansativo, tem dias que o céu não se abre, tem dias que realmente não é algo fácil, mas é preciso continuar. Sabe por quê? Eu questionava isso, né? A caminhada da gente cristã, eu já falei isso no último vídeo, então se você não assistiu, assiste que tá muito legal, vou deixar o link aqui embaixo. Fala como ter mais de Deus, a parte 1, essa é a parte 2, talvez a gente tenha até uma 3, né? E realmente fala sobre isso. Até quero compartilhar esse livro aqui, ó, O Segredo do Lugar Secreto, de Bob Sorge. Esse livro aqui é o livro que mais impactou na minha caminhada cristã até agora, fora o Inteiras, deixa eu mostrar aqui, ó. Já está quase saindo do forno, o meu filhotinho. Gente, tem tanto de Deus aqui, tem tanto das minhas experiências com Deus. Então, o primeiro livro que eu mais amei na caminhada cristã é O Segredo do Lugar Secreto. E esse aqui foi o que realmente onde eu compartilho a minha história, né? Enfim, vai ser bênção. Tá chegando, setembro, se tudo der certo, tá aí nas livrarias do Brasil. Acho tão chique falar isso. Voltando então, esse livro aqui eu super indico, O Segredo do Lugar Secreto, de Bob Sorge, e aqui conta, né, fazendo uma contextualização desse livro, que é aquele livro que você tem que ter e de vez em quando dar uma lida, porque realmente faz muito sentido para a nossa caminhada cristã. Qual que é o segredo do lugar secreto? Ali Bob Sorge, né, não sei se vocês conhecem, você conhece a história dele, ele era um ministro de louvor nos Estados Unidos e ele cuidava das adorações nas igrejas. Então, o que ele fazia? Ele dava workshops, ele ia nas igrejas, treinava os ministros de louvor, ele dava um aprofundamento da adoração, né? Que não é só tocar instrumento, que realmente você precisa
tocar no coração das pessoas e, consequentemente, ele, né, tinha dons musicais, a canto e os workshops, ele trabalhava com isso, esse era o ministério dele e ele viajava ministrando, ministério, trabalho, a paixão dele e, de repente, o Senhor tira a voz dele. Ele teve um problema seríssimo nas cordas vocais e simplesmente ele ficou sem falar. Agora você imagina a dor desse homem, fora a dor física, mas a dor emocional. Ele perdeu o trabalho, o sustento dele, ele perdeu o ministério dele, que era o chamado que ele tinha, e ele perdeu também a grande paixão da sua vida. Gente, é terrível se a gente for parar para pensar. E aí é que entra o segredo do lugar secreto. E como ele não podia mais falar, o que ele fez? Ele começou a escrever. Escrever como que ele estava buscando a Deus, como que era essa busca por Deus, como que não restava mais nada, ele precisava assim estar constantemente no lugar secreto. E aí ele fala sobre isso, né, de uma forma muito profunda. Então tem uma parte no livro que fala, que me impactou bastante quando eu li a primeira vez, que foi quando ele disse que, ok, existe a nossa vida espiritual, que a gente, né, tem as nossas, não é linear, tem os altos e baixos espiritual, e tem dia que fica mais difícil, e assim a gente vai prosseguindo com o Senhor. E aí ele falou em um momento que mexeu bastante comigo, essa é a parte que eu quero compartilhar, que tem dias, trazendo para minha realidade, que a gente vai orar, eu pego a minha Bíblia, eu vou lá, pego o meu café, que é o meu caso, né, que eu faço todo dia de manhã, e vou lá para a sala, para o meu lugar, e tem dias que o céu, eu quase vejo anjos, quase. Tem dias que daí você coloca o louvor e aí você já começa a se derramar, começa a chorar na presença do Senhor, entra aquela alegria, aquele preenchimento, e aí você abre a Bíblia e aí tá escrito exatamente aquela resposta que você queria, mas tem dias que não são assim. Tem dias que você vai abrir a Bíblia e você vai ler e vai ser como se estivesse lendo um livro de historinha. Um livro de historinha que eu digo, não diminutivo, mas um livro de narrativa, um livro qualquer. E aí você vai colocar o louvor, aquele louvor que você sempre chorou muito e se emocionou e não vai acontecer nada. Aquela música não vai te impactar. E aí? E aí que entra o grande diferencial, que é o segredo realmente do lugar secreto. Deus não quer que a gente viva de emoções. Deus, ele quer que a gente o adore porque a gente realmente o adora. Não para que a gente tenha sentimentos e prazeres. Porque pensa comigo, seria muito egoísta da minha parte eu querer orar, eu querer buscar Deus e eu ser encharcada pelo aquele sentimento bom quando a gente está derramado aos pés do Senhor. Não é verdade? É verdade. Agora, adorar a Deus quando eu não sinto absolutamente nada, é aí que tá o diferencial. Aí que muita gente se perde, porque eu adoro Deus mesmo sentindo, mesmo não sentindo, eu vou ali fazer o que tem que ser feito. Academia é uma academia, a gente tá ganhando músculos espirituais. Se eu vou treinar só no dia que eu quero, que eu tô feliz, alegre, sorridente, ótimo, mas eu preciso treinar nos dias de chuva, nos dias de frio, nos dias de mau humor, o dia de dores. Você consegue entender? Aí é que tá o diferencial. Não quer orar? Ora. Não quer ler a Bíblia? Leia. Não quer escutar, refletir na palavra? Reflita. Faça mesmo sem querer. Quem manda na sua carne é o Senhor. Quem manda na sua vida é o Senhor. Você precisa se posicionar. O que muita gente faz é, o céu tá fechado para mim. Eu não tô escutando nada, eu não vou mais orar. Aí o diabo vem e começa a lidar com a culpa na sua vida. Tá vendo? Aconteceu isso, você não fez aquilo, você deixou de fazer aquilo. E aí vai, poxa vida, né? Olha só como eu me afastei de Deus, eu tô fria espiritual. Aí você vai se afastando.
Então, ora, procura, tem o seu tempo. Sentiu, não sentiu? Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. A adoração é para Ele. E aí eu acredito realmente nisso, tenho botado em prática dias bons, dias não tão bons, dias do espiritual ao dias, né, que dias comuns. Aí é que tá, Deus é um Deus de constância, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus que gosta de rotina, ritmo, né, Deus fez a criação, né, todos os 7 dias ali, é um Deus de ritmo, é um Deus de ritos, é um Deus que realmente ele executa parte por parte. O povo judeu tem os tabernáculos, tem as festas, é tudo com muita marcação, com muito ritmo, com muito rito, e é assim que tem que ser a nossa vida. Nós não estamos aqui num parque de diversões, a gente está aqui numa missão. Você escutou? Nós não estamos aqui num parque de diversões, nós estamos aqui com uma missão. Parque de diversão é muito legal, é o tempo todo você na festa, na alegria, no uhul! Na vida não é assim, nós temos aqui uma missão, nós somos peregrinas aqui. Nós estamos aqui de passagem. E às vezes as coisas não vão sair do jeito que a gente gostaria. E nem é por isso, não é por isso que a gente não vai querer ter mais de Deus. Então, minha amiga, pega a tua Bíblia, bota um despertador, já coloca ali na tua agenda, todos os dias, preferencialmente no mesmo horário. Ah, Lidiane, mas eu acordo, minha vida é muito corrida, eu acordo muito cedo. Cara, dá o seu jeito, dá o seu jeito. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Eu tenho certeza que 90% das pessoas, 95% vai, se eu pegar teu celular e for lá no tempo de uso, a gente vai ver que dá, né? Então é questão de prioridade. É sua prioridade? Cria ritmo. O nosso corpo precisa de 40 dias para desenvolver qualquer hábito. Então, faz um propósito contigo mesmo. Todo dia, bota o celular para despertar, faça o teu cafezinho, teu chá, tua água, teu whey, faz o que você quiser lá da sua vida, da sua alimentação e vai para o seu tempo com Deus. Prioriza isso. Querendo ou não, com sol, com chuva, dias bons, dias ruins, sentindo, não sentindo, permaneça. Eu tenho certeza que você vai ter mais de Deus, porque Deus ele vê tudo. Não é porque você não sente que ele não está. Outro ponto que eu quero falar contigo é sobre mais fome, mais vontade de comer. A gente falou no outro vídeo que quando a gente tá com fome, a linguagem do céu, a moeda do céu é fome, ter fome de Deus, né? E as besteiras do dia a dia acabam nos fazendo perder o apetite por estar com Deus, pela nossa fome de Deus. E hoje a gente vai continuar falando sobre fome, a fome de Deus, né? Como ter mais fome de Deus. Eu acredito que quando você já fez essa percepção na sua vida, que quando você come doce, você tem automaticamente mais vontade de comer doce, certo? Exatamente isso. Tá com vontade? Fiquei sem comer um doce um tempo, aconteceu comigo, né? Eu faço uns jejuns diferentões aí de vez em quando. Fiquei sem comer doce. No começo foi bem difícil, mas depois a vontade zerou de comer doce. E isso tem a ver, você não vai acreditar, com o nosso intestino. E intestino tem a ver com a microbiota, com a reestruturação da microbiota. Eu tenho convivido com uma doença autoimune no intestino, e aí eu comecei a pesquisar, a ver como funciona para tentar achar algumas respostas sobre isso. E tem sido muito, muito surpreendente, né? Como o intestino ele mexe com a vida da gente, né, gente? Falavam para mim que era o segundo cérebro, eu escutava falar, mas eu nem imaginava, né, como que funcionava essa questão toda. Então, como que funciona essa reestruturação da microbiota? Existem bactérias, quando você come doce, que são formadas a partir de comer doce. Então, quanto mais doce você come, mais essa bactéria pede por doce. Olha que loucura! Então, assim, como doce, vontade de comer doce. Como doce. E assim, não só com doce, mas também com relação a quando você faz a reestruturação, né? Quem faz dietas aí bem rigorosas, que eu sei que tem gente que escuta e que segue dieta direitinho. Jaquelinda, beijo. Essa guria é um exemplo.
E a gente vai ter que fazer um vídeo só falando da disciplina aí, que realmente ela é um exemplo, mamãe do Levi. E se você come legumes, as bactérias formadas pelos legumes começam a te dar mais vontade de comer legume. Isso é dado científico, não é achismo. Então, frutas, mais vontade de frutas. E trazendo aqui para uma analogia espiritual, e é fato, quanto mais de Deus eu me alimento, mais fome dele vou ter. Mais fome das coisas do céu eu vou ter. Então, eu preciso comer mais de Deus para que eu sinta mais fome dele. Para que eu tenha realmente mais vontade de orar, de buscar. Aconteceu comigo quando eu fui para uma viagem, assim, vou ser bem sincera, né? Viagem a gente faz o nosso tempo de oração, enfim, mas não dá para ter o secreto, né? Aquela coisa de choro e ranho. De se jogar no chão, de orar, de buscar e ter aquele tempo totalmente para o Senhor. Então, quando eu chego de viagem, eu tô desesperada, de fome, de estar aos pés do Senhor, de voltar para minha rotina, para o meu ordinário, passar o meu cafezinho, pegar a minha Bíblia e eu ter o tempo com o Senhor na minha sala. Eu fico desesperada, de saudade de estar nesse lugar. Por quê? Porque a fome de Deus, eu preciso nutrir isso na minha vida. A nossa alma é assim. A nossa alma eu quero ficar no celular. Eu quero mais do celular. Eu quero ficar vendo a minha série. Eu quero mais da minha série. Eu quero mais da minha série. Eu quero... É assim que funciona. Então, se a gente se alimentar mais de Deus, a gente vai querer mais de Deus, a gente vai ficar desesperado de vontade de comer da palavra de Deus, de dar vontade de estar aos pés do Senhor. E aqui eu quero trazer Salmos 42, pega tua Bíblia, tua Bible, que fala Salmos 42, 1, vai falar: como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Olha que coisa mais linda. Tá falando, quem é das antigas aqui, né? Sabe que tem aquela música: assim como a corça anseia pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim como a corça. Aí eu achava engraçado. Falei, gente, essa corça, quando era criança, né? O que é corça? Quem que é a corça? Eu nem sabia quem que era a corça. Quem é a corça na fila do pão, gente? E aí eu fui descobrir que a corça é um animal, né? Que é um animal selvagem. E assim como a corça anseia por águas, mas por que ela anseia por águas? Porque a corça, quando ela está em situação de perigo, ela exala um cheiro muito forte. E esse cheiro atrai os predadores. Então é questão de sobrevivência ela correr para a água. Como que o cheiro de mitiga? Quando ela corre para a água. Entendeu? Legal, né? Eu gosto desses significados. Então, assim como a corça anseia por águas, assim suspira minha alma por ti. E faz sentido, se a gente for descer, abrir um pouquinho mais, caramba, se eu não tiver nas águas do Espírito, se eu não tiver mergulhada na presença de Deus, com certeza os predadores, né? Eu viro alvo fácil para o predador. Eu vivo alvo fácil para o inimigo, porque eu vou afastando a minha terra, o cheiro do pecado começa a exalar dentro de mim. Então, minha querida, vá para as águas profundas do Senhor. Seja como a água, a corça que queira águas profundas, que queira a água da vida. Se permita viver um novo de Deus. E fazendo uma analogia às águas, quando você está num rio, tá passeando aí algum final de semana com a sua família, ou você mesma, e aí você vai para um rio, a água está na canela. Você que decide para onde que você vai. Eu quero ir para cá, quero ir para lá. A partir do momento que a água começa a subir, e aí você começa a ficar com a água até aqui você ainda consegue dar uns passinhos na ponta do pé para poder tentar direcionar. Mas quando você está submersa,
Você não tem mais controle de nada. A correnteza que vai te levar, a maré, se você estiver no mar, é que vai te levar. E as coisas no Espírito são assim. Eu não cresço em Deus, eu não vou subindo, eu vou mergulhando nas águas profundas do Espírito. E é isso que Deus quer para você e para mim. Ele quer que a gente largue o controle total, que a gente não tenha mais controle, que nós sejamos inundadas pela presença dele. E aí sim, ele vai estar no centro da nossa vida. Ele vai ser, ele que vai reger para onde você vai, para onde você não vai, você perde o controle da sua vida. Eu sei que é difícil perder o controle, a gente é controladora, principalmente nós mulheres. É aquela pergunta super sincera que porque só tá nós duas aqui. Você é controladora? Você quer ter o controle de tudo? Você está disposta a deixar Deus no controle e a ter mais de Deus? Amiga, não é fácil, é muito poético, muito bonito quando a gente coloca isso, fala sobre isso, mas quando a gente começa a se posicionar, né, viver isso na prática, é um pouco complicado, mas é muito gratificante. Então, se permita, se posicione, se afaste das besteiras que tem roubado a sua fome, né? Tenha um Deus relacional, não negocie o seu secreto e tenha fome, cada vez mais fome do Senhor na sua vida. E aí a gente já está caminhando para o fim desse nosso episódio, né? Como ter mais fome de Deus. Já quero pedir uma gentileza, se você não é inscrita no canal, por gentileza, clica aí. É importante que você receba as notificações dos novos vídeos. Todos os dias eu tenho colocado pequenas reflexões. E também para que o YouTube possa entender que essa mensagem é importante e que para outras mulheres também chegue essa mensagem. Então, me ajuda nesse sentido, né? É bem importante para mim. Vamos lá, para a gente finalizar, eu quero falar sobre radicalismo, né? É um assunto que é tão pesado falar sobre ser radical. Mas eu acredito que as coisas do reino, elas não podem ser mornas, como a gente falou no outro episódio. Ou é quente ou é frio. E aí eu lembro, né, do profeta Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias, um homem que realmente viveu experiências incríveis com o Senhor, e ele era muito radical. A gente vai ler ali 1 Reis 19, 21. Abre a sua Bible. Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozinhou as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Gente, ele foi muito radical. Ele foi muito radical. É aquela música que a gente canta, né? De queimar as carroças, afundar os barcos, é sobre isso. Elias chamou ele e ele estava tão faminto, desesperado de fome de Deus e de querer realmente se colocar nesse lugar de busca pelo Senhor, de viver mais de Deus, que ele trabalhava com bois. E aí quando ele foi recrutado, ele simplesmente matou os bois, queimou as carroças, fez um churrascão lá pra galera, acabou com os 12 bois, com os bois que ele tinha, e realmente viveu para Cristo e começou a se alimentar cada vez mais do Senhor. Olha, gente, é algo que realmente a gente às vezes canta, queimei minhas carroças, afundei meus barcos. Por que a gente tem que queimar a carroça? Para não voltar mais para aquele lugar. Queimar a carroça é necessário, porque se você começa numa caminhada com Cristo e você não queima suas carroças, você vai voltar para aquele lugar que você estava. Aquele lugar, né, que realmente te afasta de Deus. E na vida aqui, como ter mais de Deus, o que é que está tirando a sua fome? Responde para mim. O que é que está tirando a sua fome? O que é que está tirando a sua fome de Deus? Queima suas carroças, minha amiga. Não olha mais para trás, afunda os seus barcos. Queima, não volta. É um lugar, se posiciona, é um lugar de adoração, um lugar de adoração como estilo de vida.
Comece a buscar Deus com toda a minha alma, com todo o meu anseio, assim como a corça. E eu tenho certeza que em breve, muito em breve, você vai começar a colher frutos doces dessa seu plantio, dessa sua semeadura. Não desista. Hoje falta menos do que ontem, já faltou bem mais. Se essa mensagem fez sentido para você, já clica no curtir, já deixa o seu comentário. Como eu falei, isso vai ajudar muitas outras mulheres a receberem essa mensagem. E compartilha com uma amiga que precisa ter mais de Deus. A gente se vê semana que vem. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que você seja escondida debaixo das asas do poderoso Deus. Que o mal não encontre você, a sua família. E que Deus abençoe tudo que leva o seu nome. Beijo grande e até a próxima.